All attendees are in listen-only mode. Boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, dependendo do fuso horário que você estiver. Meu nome é Diogo, sou CEO da GetUp Cloud. Hoje está comigo aqui o Matheus Caruso, meu sócio na GetUp, o Elton Mineto, da Code Rocker, Plan Rocker. E aí, Elton, tudo bem? Opa, beleza? Beleza. Antes de passar a palavra para o Elton, aí, vou falar um pouquinho da GetUp, para quem não conhece. GetUp é uma plataforma em computação em nuvem, um PaaS, onde desenvolvedores podem não só desenvolver, mas também rodar suas aplicações depois que vão para a produção. A plataforma ela abstrai aquela complexidade técnica de configurar servidores, configurar balanceadores de carga. Então você, de forma muito rápida, consegue subir o seu código dentro da plataforma, pôr para rodar. Depois que estiver rodando, você pode contar com recursos como escalabilidade automática, a plataforma já provê isso de forma automática. Ela traz também recuperação de aplicações automáticas, se você perder o servidor na nuvem, se tiver qualquer indisponibilidade na sua aplicação, a plataforma ela refaz o provisionamento. A gente utiliza tecnologias como o Docker para rodar, para encapsular as aplicações, utilizamos o Google Kubernetes para fazer a parte de orquestração de containers, e no topo disso tudo nós temos ainda o Red Hat OpenShift. Então, quem não conhece, não tem conta, eu convido a se cadastrar lá no nosso site. Tem um, um crédito aí para um trial, para vocês poderem testar. O site é getupcloud.com. Vou passar a palavra para o Elton Mineto. Elton Mineto é um conhecido nosso já de longa data. Está trabalhando bastante agora usando bastante microserviços, bastante containers nas suas arquiteturas. Então, a gente achou legal aí fazer essa conversa com ele, fazer essa apresentação juntos, para mostrar um pouquinho na prática, né, o que as pessoas estão construindo usando tecnologias de containers e uma abordagem de microserviços. Elton, é contigo. Bem-vindo. Legal. Valeu, galera. Obrigado do convite. Tá aparecendo minha tela certinho? Tá aparecendo. Tudo certo. Beleza. Então tá. Bom, meu nome é Elton Mineto. Então, meu site é o eltomineto.net e a única rede social que eu consigo usar, e olha lá, é o Twitter. Então, se quiser me seguir, eu reclamar, falar mal, o lugar vai me achar mais rápido é no Twitter mesmo. Como o Diogo comentou, né, então eu sou cofundador da Code Rocker e do Plan Rocker. Eu sou um cara técnico, eu sou formado em computação. Escrevi alguns livros sobre PHP, então tenho bastante experiência em PHP e escrevi alguns livros sobre isso e também sobre computação. Aqui, vai ver como eu sou velho, eu escrevi um livro sobre grid computing, que é o pai, é meio que o pai, o avô, sei lá, da nuvem. Então já estou um tempinho, né, brincando com essa área aí. Então, falando um pouquinho dessa evolução, né? Vou falar bem rápido, só para a gente situar onde é que a gente está, o que a gente teve de problema e o que a gente está tendo de solução agora, né? Então, uma viagem do tempo rapidinho aqui. Então, eu não trabalhei com mainframe, eu sou velho, mas não sou tão velho assim. Os meus professores trabalharam com mainframe, mas então, antigamente a gente tinha esse conceito, né? Que tu tinha tudo no servidor, então no server você tinha todo o processamento, toda a aplicação, todos os dados. Então, eu não sou muito bom de desenho, mas imagine que isso aqui é o processamento, esse ícone é para significar uma linguagem de programação, e os dados estão todos no lado do servidor. E os clientes eram todos burros, né? Então o cliente era só uma forma de você, um teclado você fazia input e uma tela para você receber o output do sistema. Então você não tinha muita lógica, não tinha lógica nenhuma no client, né? Então todo o software ficava no servidor, né? Então você tinha um grande monolito ali que você tinha que crescer ele, colocar um mainframe maior, mais RAM, mais disco, etc, para suportar conforme você ia crescendo. Depois foi evoluindo para client server, que a gente tem ainda muito isso hoje em dia, né? Então você tem os clientes agora eles não são tão burros mais, então os clientes você tem processamento, você tem um software rodando no client, né?
tem dados locais no cliente, e o server geralmente é a maior parte dos dados, né? Então, é bem comum você ter isso em varejo, você tem isso em lojas, então você tem o client, que é uma máquina Windows ou Linux ou etc., com um software rodando ali e se comunicando com o servidor. Então, alguns dados ficam no client para manter um histórico, um cache, alguma coisa, e sincroniza com o servidor. E o processamento ele fica no client agora. Então, o servidor ele é meio que um storage, né? Ele guarda essa informação. O problema que a gente tinha com isso é exatamente você fazer a atualização do client, você tem que passar versões para esses caras, e o cara lá perdeu a máquina, deu problema na máquina, deu vírus, sei lá, e perdeu o software. Então você tinha um problema nessa arquitetura, e você tem isso bem claro, né? O que é o client, o que é o server. Então, aí depois veio a web, e a web ela surgiu para uma coisa mais de comunicação, mas depois ela virou a plataforma que a gente conhece hoje, né? Então aí você tem o server, isso a gente tem ainda, né? E vai continuar tendo por um bom tempo. Então você tem o server, partes da aplicação agora ficam no server, grande parte do processamento fica no server. Você tem os dados, geralmente, principalmente na web, você tem os dados no servidor, né? Você tem algum dado local aí no navegador ou no celular e tal, mas ele é meio que um dado temporário ou um cache, alguma coisa que vai sincronizar com o servidor. A grande parte do processamento, o banco de dados, o cache e outras coisas ficam no server, né? Então você pode ter uma linguagem no server, uma linguagem no client. Você tem muito isso, sei lá, PHP no server e JavaScript no client. Tem Ruby on Rails no server e Android, iOS, Java, Objective-C rodando no client, né? Então você tem esse é o mercado que a gente tem agora, né? A web como plataforma, né? Então, esses caras se comunicam dessa forma, né? E agora a gente tem, nos últimos anos, na verdade, esse conceito de serviços, ele já vem há bom tempo, né? A arquitetura orientada a serviços, que é você desenvolver teu software como uma grande API, como uma série de serviços que vão ser consumidos pelo teu próprio software, ou por outros softwares, ou por outras interfaces. Então, o conceito de orientação a serviços, ele já é relativamente antigo, sendo que no mundo moderno, 5 anos já é antigo, né? Então o conceito de serviços já existe. E no último ano, 2 anos para cá, começou a se ter meio que uma evolução para microserviços, né? A ideia do microserviço é que ele é totalmente autossuficiente. Então, o microserviço ele tem sua própria linguagem de programação, seu próprio servidor, seus próprios dados, seu próprio cache. A ideia do microserviço é que ele é totalmente autossuficiente. Ele pode ser substituído ou aumentado ou incrementado ou decrementado sem que o resto do sistema ele perceba, né? Então, um serviço, um microserviço aqui, você pode ter ele tem sua regra de negócio, seu próprio banco. Então, pode ter um cara em MySQL, sei lá, trabalhando com Redis como cache, com uma linguagem PHP e comunicando-se com um servidor feito com Postgres, um outro serviço com Postgres e Python e Memcache, com outro com Ruby e Oracle. Então, os serviços agora eles se comunicam, e independente da linguagem que ele for, e eles contêm uma interface padrão para comunicação, né, que pode ser o mais usado é o protocolo HTTP, né, para você comunicar entre serviços, mas agora com o HTTP2 está surgindo coisas mais rápidas, né? Então o HTTP2 você consegue fazer full duplex, os dois lados conversarem ao mesmo tempo, você consegue transmitir binário. Então a gente está estudando na CodeRocker algumas coisas como gRPC, que é um protocolo de comunicação feito pelo Google, que transmite usando HTTP2 e binário, então é muito mais rápido. Mas os serviços eles podem ser escritos em qualquer linguagem, eles se comunicam pelo mesma linguagem, mesmo protocolo, a mesma forma de comunicação, né? Então, isso é o legal dos microserviços. Você pode trocar um pelo outro aqui, e o restante do sistema ele não vai perceber isso tanto, né? E aí você tem os clientes agora que podem ser em linguagens malucas, né? Qualquer linguagem
linguagens totalmente diferentes se comunicando com os serviços. Você pode ter os dispositivos móveis, né, como celular, smartphone, relógio, etc. E você tem agora a internet das coisas, né, que explodiu nos últimos tempos, e isso casa muito com microserviços, né? Então você tem ali sei lá, um leitor de código de barras ou leitor de QR Code em algum lugar do teu sistema, do teu ambiente, que ele se comunica com o restante do sistema. Ou que está vindo agora para o Brasil, aquelas lâmpadas inteligentes, né, os termostatos inteligentes que o Google comprou e que, sei lá, você pode fazer com que o dispositivo se comunique com o serviço de tempo, e de acordo com o serviço de tempo ele pode mudar a sua temperatura, a temperatura do seu ambiente, se comunicar com o Spotify e já colocar uma música de acordo com o ambiente. Então você consegue hoje usar isso muito, muito fácil, né? Então, uma coisa que um professor meu falou, numa disciplina da pós-graduação, que eu fiz isso, sei lá, 10 anos atrás, ele falou que a gente estava caminhando, há 10 anos atrás, a gente estava caminhando para o futuro da gente ter a computação ubíqua. A computação ela vai desaparecer, né? Então, cada vez mais você não vai mais comprar computadores, né? Então, você não vai mais comprar eu tenho um computador X que vai fazer tal coisa. Ou você não vai mais comprar um sistema. Você vai comprar um serviço, né? Como a gente compra o serviço, você paga pelo serviço de luz ou de água, você está pagando agora pelo serviço de ter um servidor, ou o serviço de ser avisado quando o ônibus vai atrasar. Então, esses conceitos de nuvem e de microserviços é um passo a mais para esse futuro que o meu professor falou isso há 10 anos atrás e agora começou a se concretizar, né? Então, cada vez mais, você não se preocupar muito com o sistema, ou onde que ele está hospedado, ou se ele é feito em PHP ou em Java, se ele está na Amazon ou se ele está no Google. Você está consumindo um serviço, certo? Então, isso é o estágio que a gente está se encaminhando agora. Você cada vez mais ter esse nível, né? Vou comentar um pouquinho, lógico, isso aqui está tudo muito no mundo das ideias, muito abstrato. Eu vou comentar um pouquinho do que a gente está fazendo, o case que a gente está implementando, que é o Planrocker, que é um produto da CodeRocker. Então, o Planrocker é um software como um serviço, então, fortalecendo aquilo que eu acabei de falar, né? Então, é um serviço, né? Então, os usuários, eles assinam por ter a informação que a gente consegue fornecer para ele, né? Então, o Planrocker, ele conecta com várias ferramentas de gerenciamento de projetos. A gente importa essas informações de GitHub, Trello, Bitbucket e GitLab, que a gente está implementando agora. A gente coleta essas informações todas, a gente usa Big Data e outros conceitos, outros algoritmos para facilitar a análise dos projetos. Então, a gente coleta a informação, processa elas e dá um serviço de conhecimento sobre projetos, principalmente sobre projetos de software, para a equipe. Então, a equipe, o gerente de projetos consegue, num lugar só, saber coisas como a tarefa está, qualidade de código e tempo de desenvolvimento, e em breve o objetivo é a gente conseguir cruzar essas informações com tarefa, com código, com custo, com servidor, com qualidade, e conseguir trazer insights sobre os projetos, né? Conseguir ajudar a equipe a resolver problemas e melhorar o desenvolvimento do software em si. Então, quem tiver a fim de fazer um teste é o planrocker.com. A gente tem uma conta aberta para testar, conta gratuita, né? Então, o que a gente está usando para fazer essa magia negra toda, né? Então, algumas tecnologias, isso muda bastante, mas a gente usa bastante PHP. Eu vou depois mostrar onde é que as coisas se encaixam, mas a gente usa bastante PHP. Natural, eu trabalho com PHP há quase 15 anos, então MySQL, a gente usa bastante MySQL, e a gente usa MongoDB. Então, a melhor ferramenta para cada caso, né? Então, eu vou explicar um pouquinho por que a gente usa um e por que a gente usa o outro. A gente usa Go, que é uma linguagem muito maneira para fazer processamento paralelo e processamento mais pesado. A gente trabalha com Node.js e Node.js para fazer um esquema de notificações.
Docker, a gente usa muito Docker, a gente é apaixonado por Docker, a gente já tá usando, eu uso o Mac, então eu apanhei bastante durante o tempo que o Docker estava em beta e tal, então a gente sofreu um pouquinho com isso, mas vale cada centavo, assim, cada minuto que a gente se esforçou para aprender e para usar o Docker, e ele tá, isso ajudou muito a gente conseguir ter serviços cada vez menores e conseguir ter nas máquinas dos desenvolvedores. Vocês vão ver a complexidade que é a nossa arquitetura, é relativamente complexa e eu consigo ter isso em qualquer máquina. Eu estou aqui no MacBook Air e eu consigo ter a mesma estrutura que eu tenho no meu servidor lá na Amazon, por exemplo. Lógico, devido às performance, mas eu consigo ter essa arquitetura inteira aqui por causa do Docker. A gente está usando o React no front-end e está sendo outra decisão que a gente tomou ali de vamos desbravar. Tinha pouca gente, ainda tem pouca gente usando o React, a gente apanhou um pouco no começo também. Foi uma curva de aprendizado um pouco complexa, mas valeu muito a pena. Assim, o resultado que a gente está tendo hoje é muito bom. A gente usa externas, que eu citei o Mixpanel como uma delas, mas a gente usa muito ferramenta externa. Então, tudo que o nosso core, nosso business é fazer, processar e gerar informações sobre projetos. Então, tudo que não é nosso core business, a gente usa ferramentas externas. Mixpanel, a gente usa, sei lá, outras ferramentas como Logly para guardar logs, Sentry, Slack. Então, a gente usa bastante outras ferramentas assim para BuildKite para fazer o build dos projetos, a gente usa DeployBot para fazer o deploy para nuvem, para fazer deploy contínuo. Então a gente usa várias ferramentinhas bem pequenas ali para fazer coisas específicas. Né? Como é que tudo isso se mistura? Assim? Como é que isso tudo, essa salada de frutas aí funciona? Né? Então esse gráfico eu precisei alterar ali ontem à noite, porque a gente já mudou isso. Eu apresentei essa palestra faz um mês, mais ou menos, e já mudou, a gente já acrescentou coisas. Então, aqui a minha ideia nesse slide aqui é juntar as duas coisas, para poder explicar os microserviços, o que a gente tem de microserviços e o que a gente tem de nuvem aqui. Né? Então, no centro do projeto, a gente tem uma API feita em PHP. A gente usou um microframework, que é o Silex. Então, ele é um microframework que ele é muito bom para fazer APIs. Então, o nosso núcleo do sistema, o Planrocker, ele foi construído desde o começo orientado a serviços, certo? Então, a gente pode dizer que o Planrocker ele nasceu na nuvem. Então, desde o momento zero, assim, a gente já pensou esse projeto. Esse projeto ele tem potencial de escalar muito grande, de se crescer muito rápido. Então a gente está hoje com 1.400 usuários e o nosso MongoDB já está batendo os 10 GB. Então as coisas crescem muito rápido. O MySQL também está grande, então a gente tem muita coisa, a gente precisa crescer muito rápido. Então ele já começou com esse conceito, nasceu na nuvem e nasceu com o conceito de serviços. Então o núcleo dele, o principal ali é um PHP, uma API, então o front-end ele bate na API e daí a API a gente distribui para outras coisas. Então a gente usa MySQL para gravar os dados dos usuários, dados de autenticação, dados de detalhes do projeto, assim, de quem que é o projeto, quais são as permissões. O Elton pode ver tais projetos, o Elton é dono de tais projetos, o Matheus pode ver tais informações sobre tal projeto. Então é mais a parte de autenticação e ACL, a gente usa o MySQL. E todos os dados brutos do projeto a gente usa MongoDB. Então nós somos uma startup, né? Então alguém deve estar se perguntando agora, puxa, eles estão usando Big Data e por que eles não estão usando, sabe, um Cassandra ou um Spark ou o Hadoop? Porque, cara, a raiz de todo o mal é a otimização prematura. Né? Então, vamos começar pequeno. A gente começou com o MongoDB, está crescendo, a gente já está prevendo que logo, logo a gente vai ter que ir para alguma coisa mais robusta para armazenar e processar os dados. Mas a gente vai estar crescendo junto com o feedback dos usuários e conforme a gente está crescendo saudavelmente. Então, o MongoDB funciona muito bem.
e ele é um passo para a gente poder passar por um Hadoop, um Cassandra, alguma outra coisa assim. O próprio MongoDB ele trabalha com replicação, então o MongoDB ele é um serviço que está lá na Amazon, é uma máquina que está lá que a gente pode ter várias máquinas replicadas depois, se a gente precisar. A mesma coisa com MySQL, a mesma coisa com Memcache, então, que é o nosso servidor de cache, né? Então a gente guarda informações processadas, né? Então, dados gravados, dados que a gente processa várias vezes, a gente guarda por um tempo, para manter performance. A gente não usa cache para guardar sessões, a gente não tem sessões. Nós trabalhamos com um esquema de JWT. Então, quando você faz um login, a gente gera um token, assina digitalmente esse token e entrega esse token para o front-end ou para os outros serviços internos. E esse token é transmitido e a API ela verifica se houve a mudança no token. Se o token não está inalterado, a gente usa ele para identificar o usuário e outras coisas. Então, isso é uma coisa bem importante quando você vai trabalhar com nuvem, pensar em como trabalhar esse esquema de sessões de usuários, né? Então, a gente eliminou esse problema porque a gente não tem sessão, simplesmente não tem sessão. Se eu precisar agora levantar mais 5 servidores da API ou derrubar todos os servidores e reiniciar eles, os usuários eles não percebem, porque esse cache, ele fica, a gente tem algumas coisas em cache no front-end, mas o usuário ele não percebe que ele mudou de servidor, né? Então a gente conseguiu chegar a uma arquitetura stateless mesmo, né? Então está na nuvem e ele está, essa API, esse servidor de API, aqui ele pode crescer e diminuir conforme a gente achar necessário, conforme ele for preciso, e eu não preciso me preocupar isso com, agora eu vou ter que replicar essa sessão para outro lugar, etc. Então, todos esses caras aqui, eles são componentes que podem ser substituídos ou que podem ser aumentados ou diminuídos, né? Então, eu não vou mostrar código aqui, mas dentro do código da API, a API não se comunica direto com o MySQL, né? Ela usa um ORM para se comunicar com um banco genérico, que no momento é MySQL. Eu tenho aqui na API uma classe que a gente construiu que comunica-se com um cache que, via arquivo de configuração, esse cache é o mesmo cache, mas se amanhã eu quiser trocar esse cache por Redis, eu vou mudar uma variável de configuração. Então, isso é uma outra coisa legal quando você vai trabalhar com nuvem, não só com nuvem, mas com projetos que podem mudar e podem crescer, você não ficar muito amarrado numa solução só, né? Então, você cria meio que salvaguardas ali, você cria interfaces, você cria, usando técnicas de programação, de boas práticas de programação para você poder escalar e substituir esses caras conforme precisa, né? E a gente tem outras coisas, por exemplo, o que acontece quando, não sei se alguém que está ouvindo já usou o Planhocker, mas quando você acessa o Planhocker, a gente pede para você dar permissão para a gente buscar os teus metadados do teu projeto lá no GitHub, por exemplo. A gente nunca tem acesso ao código no GitHub, por exemplo, mas a gente tem acesso ao metadado, tipo quantia de commits, quantia de pull requests, eu sei quem commitou, mas eu não sei o que commitou, certo? Então, e a gente pega essa informação e gera um webhook. Então, tudo que acontece dali para frente, cada commit que você fizer, ou cada vez que você mexer numa tarefa no Trello, o servidor do Trello, o servidor do GitHub, ele manda para nós uma mensagem. Houve uma mudança e esse é o JSON da mudança. Então, essa mudança, essas ações, elas batem na API e a API joga para a fila. Então, eu simplesmente jogo para a fila e a fila começa a trabalhar. Então, quando é bem interessante, chega no final do dia, por exemplo, quando a galera está indo embora, é bem interessante você ver o aumento de itens de tarefas na fila para salvar isso, porque a galera antes de sair do trabalho faz um commit, faz um push pro GitHub para backup e etc, ou para fazer review e tal, e aí a fila começa a aumentar e isso começa a ser processado. Então a gente
trabalhou, tem essa fila de processos, e alguns processos a gente está escrevendo em Go ao invés de PHP, porque é mais rápido. Então, esses webhooks, eles consomem da fila e salvam no MongoDB, ou salvam no MySQL, ou enviam e-mails, etc., né? Então, eu tenho vários desses microserviços, desses consumidores de fila. Isso aqui é um microserviço. Esse cara aqui, ele só faz isso, ele está rodando num container, ah, ele só é responsável por fazer isso. Ele está dentro de um Docker, por exemplo. E hoje ele pode estar numa máquina aqui na Amazon, daqui a uma semana eu posso mover ele para um container na GetUp, e esse container ele vai criando e removendo containers conforme a fila vai aumentando, certo? Então, esses webhooks que eu chamei aqui, eles podem ser feitos em Go, alguns são em PHP, eles são simples, só fazem uma coisa e uma coisa bem feita, né? É aquele conceito do Unix, né? Fazer uma coisa bem feita, mas quando você une várias dessas coisas, elas fazem um sistema muito maior, né? Então, esses serviços, eles consomem da fila e fazem o que devem fazer, por exemplo, salvar no banco, mandar notificação, etc. Então, por isso que é legal você ter esse conceito de já pensar nisso, né? A gente não vai, por exemplo, alguns desses webhooks a gente fez primeiro em PHP. Alguns a gente viu que começou a ficar pesado, a gente procurou uma outra alternativa, a gente procurou refazer eles em Go. Para o restante do sistema, isso não teve problemas, porque eles continuam conversando a mesma forma, né? Então, eu simplesmente substituí uma linguagem que, para determinada situação, não era tão performática, para uma outra mais performática, e o restante do sistema nem sequer percebeu, né? Então, o fato de você ter jogar as coisas que você puder jogar para filas, as coisas que você puder abstrair, por exemplo, banco de dados, cache e notificações, estatísticas. Hoje, se eu precisar, por exemplo, quando você assina o Planrocker, hoje o provedor de serviços de pagamento nosso é o Stripe. Mas se eu quiser amanhã trocar pelo PayPal, ou trocar pelo PagSeguro, ou qualquer outra ferramenta, ninguém vai perceber. O usuário não vai perceber, pode ser que perceba ali por um ícone, alguma coisa visual, mas o restante do sistema, a API se comunica com uma classe que a gente construiu, que ela faz o serviço de cobrança, certo? Então, isso é legal da nuvem, né? Aquele conceito que eu comentei agora há pouco, né? De você consome serviços, né? Então, o Planrocker consome o serviço do Mixpanel para gravar estatísticas, analytics, né? O Planrocker consome o serviço do Stripe. Se eu precisar amanhã trocar o Mixpanel pelo Google Analytics ou o Stripe pelo PayPal, tipo, eu já tenho preparado para isso, né? Então, esse é um conceito legal se você está nascendo na nuvem, né? Lógico, se você já está no mundo do client-server ou mundo web e você quer ir para esse conceito de nuvem, esse conceito de microserviços, eu vou comentar depois um pouquinho uma forma de você começar a entrar nisso. E aqui tem outras coisas, tipo, essa área aqui hoje, todos esses componentes, hoje eles estão na Amazon, certo? Mas eu posso trocar eles. Então, aqui tem um exemplo. Tem um serviço, que é um serviço de estimativas, que ele estava aqui na Amazon, escrito em PHP, e a gente percebeu que para fazer esse tipo de estimativa que a gente precisava, Go era melhor, porque eu posso rodar em Goroutines, que é processamento concorrente, né? Então eu posso rodar, em vez de fazer 1000 simulações uma atrás da outra, eu posso fazer 1000 simulações em paralelo. Então a gente fez isso com Go, e a gente jogou lá no Google Cloud Engine, que o Google Cloud Engine ele é uma plataforma as a service, mais ou menos como a GetUp também. Lógico, o Google tem mais coisas, e a GetUp tem outras vantagens, mas é plataforma, né? Então, cada vez que alguém requisita essa estimativa, esse serviço, eu nem me interessa que servidor tem lá, né? Então, eu quero um serviço de estimativa. Então, isso o Google levanta o container do Go,
o Docker onde está esse processo, executa isso e me retorna o resultado, certo? E até as nossas páginas estáticas, como as landing pages e etc., elas estão, não tem servidor para elas, elas são serverless, né? Elas rodam lá no S3, que é como se fosse um FTP vitaminado, digamos assim. Então, estão lá os arquivos estáticos, tanto das páginas estáticas, como a landing page, etc., quanto a próprio front-end, no nosso aplicativo, o front-end do Planrock é tudo feito em React, que originalmente, a versão, o MVP, a versão beta, ali, a gente fez em Angular, depois a gente resolveu fazer em React, exatamente como um desafio para a gente aprender e crescer como equipe, e foi uma das melhores decisões que a gente fez. O React está sendo bem maneiro. Então, a gente, para no futuro, a gente até, um parênteses, no futuro a gente está de olho no React Native, que é para transformar JavaScript e tal em aplicativos, então pode ser que no futuro a gente possa reaproveitar alguma coisa, então esse foi um outro motivo. Então, e isso aqui, ele é bem, esse ambiente aqui, ele é bem mutável, então eu posso mudar isso aqui muito fácil. Hoje a gente está usando o Node.js para fazer notificações, então tanto a API quanto outros serviços, eles mandam notificações e essa notificação via WebSockets aparece lá no front-end, certo? Aparece, manda para o Mixpanel. Então a gente tem todas essas componentes, todos quebradinhos aqui, que têm ajudado muito a gente. Se você é uma startup, isso é muito legal, porque a startup você não tem grana, certo? Você está validando o teu negócio ainda, então você não tem como, não vale a pena você montar um sistema gigante, né? Então você não tem como já colocar Cassandra e Spark, Hadoop e um cluster de mega servidores e um monte de coisas, sendo que você não sabe ainda que tamanho você vai ser, certo? Então, você não precisa começar dessa forma, mas é bom você começar o teu projeto pensando nisso. Beleza, vamos sentar aqui, antes de botar a mão na massa, vamos planejar arquitetura. Então, vamos construir isso aqui como a gente construiu aqui. Então, beleza, isso aqui é um serviço, então vamos construir isso aqui como um serviço, para no futuro a gente poder, se a gente crescer, a gente vai crescer dessa forma mais fácil, vamos trocar esses serviços, vamos aumentar, etc. Então, essa é uma dica que eu posso dar, assim, se você vai trabalhar, se você está trabalhando numa startup, você não deve começar grande, mas você tem que começar meio que preparado para crescer, né? Então, pense um pouco na arquitetura e em pontos que você pode mudar ou melhorar ou crescer depois, que isso vai te dar vai te evitar vários problemas depois. Assim, a gente tem um projeto que a gente está trabalhando há um bom tempo na Code Rocker, que é o Compo Fácil, que é uma startup. A gente começou lá, a gente está um ano e pouco trabalhando e teve várias vezes nos últimos meses, no último mês, que a gente parou, agora precisa tal coisa que há um ano atrás não tinha. Mas como a gente pensou um pouco na arquitetura, a gente conseguiu expandir alguns serviços e conseguiu especializar alguns serviços e conectar com serviços externos, que cara, valeu cada decisão que a gente tomou lá atrás, assim, facilitou várias coisas. Então, essa é uma dica que eu dou. Algumas outras ferramentas que a gente usa, só por curiosidade, a gente usa Bitbucket, Trello, Sublime, Mac e outras. O que vale comentar aqui, a gente usa o BuildKite, que é uma ferramenta para, como o nome diz, para fazer build testes, rodar os testes, para fazer a construção do software mesmo. E ele é um serviço, o que é legal, que ele é um serviço que ele é vocês devem conhecer, mas vocês devem conhecer ferramentas como o Jenkins. O Jenkins, ele é uma ferramenta de build e entrega de continuous delivery que nasceu no mundo client-server, né? E o BuildKite nasceu na nuvem. Então você tem agentes que você baixa uma imagem Docker na tua máquina e você roda os testes, os builds na tua máquina, em vez de rodar na máquina, no monolito do Jenkins, né? Então a gente tem uma empresa aqui de Joinville que é amiga nossa, pessoa da Meus Pedidos, e eles usam o BuildKite para construir o software deles, para rodar os testes, e durante o dia você tem
todas as máquinas dos desenvolvedores tem um Dockerzinho lá rodando que fica rodando testes dos outros colegas. Então você consegue ter esse conceito de microserviço para rodar testes na tua máquina, nas máquinas dos desenvolvedores, na nuvem. Então isso é bem maneiro. E o DeployBot é uma ferramenta que a gente faz para fazer deploy, né? Então a gente usa para fazer deploy. Então, quando eu faço commit sei lá, um front-end ou commit lá no GitHub, no Bitbucket, num microserviço, o build-kite roda automaticamente. Se passou todos os testes unitários, todos os testes de integração estão ok, o próprio Git, ele avisa, o Bitbucket, por exemplo, avisa o DeployBot para automaticamente mandar para o servidor de homologação, por exemplo, ou mandar para o servidor de produção. Então, automatiza, o fato de você estar tudo quebradinho, tudo, e o que é legal, por exemplo, eu posso atualizar só o front-end sem precisar atualizar o back-end. Posso atualizar só a landing page sem precisar mexer no resto. Eu posso atualizar só algum serviço. Né? Então, hoje de manhã eu tive um problema num consumidor de fila ali, um microserviço que consumia uma fila. Então, poxa, eu atualizei só ele, certo? Então, eu não preciso atualizar todo o restante. Né? Teve um final de semana que eu estava, um domingo, que a ferramenta que a gente usa para monitorar esses serviços, que é o SupervisorD, ele me mandou uma mensagem no Slack dizendo, caiu o serviço o microserviço que houve status lá do Stripe, mas eu já reiniciei ele. Então, a gente fica monitorando isso, esses pequenos serviços, só aquele serviço parou. Mas como os dados estavam numa fila, ele só não estava processando a fila. Então, eu já consegui resolver isso muito fácil. Eu vou falar rapidinho sobre isso. Quem está trabalhando... existe uma empresa que muita gente conhece, que é a Heroku. A Heroku é uma empresa que foi comprada pela Salesforce, se não me engano. Eles são um pioneiro nessa área de plataforma as a service, de plataforma. Eles entendem muito de como gerenciar projetos dos outros, né? Como fazer deploy, como fazer gerenciamento de projetos de software. Eles criaram uma listinha de 12 fatores que você deveria usar, que vão facilitar você se movimentar bem nesse mundo de nuvem, de microserviços, de software as a service. Né? Que eu não vou falar todos eles aqui, eu vou falar, mas bem rápido. Depois eu tenho um link, o site que é 12factor.net, que tem lá um por um. Então, resumindo, Codebase é que você tem que ter um repositório, você tem que ter Git, SVN e tal, repositório de arquivos mesmo. As suas dependências, elas têm que estar dentro do teu projeto. Então, por exemplo, eu uso a API PHP. Então, quando eu atualizo a versão da API, todas as dependências que ela precisa estão dentro do projeto. Então, precisa de pacote XYZ, precisa de versão tal. O front-end está tudo dentro do Bower.js ou do Packages.js lá. Quando as dependências do projeto, elas estão dentro do projeto. Então, por elas estarem dentro do projeto, dentro do software, eu posso muito facilmente mover do que está rodando hoje na Amazon, agora vamos mover para a GetUp. Então, quando vai levantar lá o meu software lá na GetUp, as dependências estão todas contidas ali dentro, ele mesmo se constrói o teu software, você cria processos para construir o software, e ele não precisa depender dos outros. Isso é muito legal. As tuas configurações, elas têm que estar bem separadas do teu código e elas têm que estar dependentes do ambiente. Então, o teu código é o mesmo código do Planrocker que roda no meu MacBook Air, roda na minha máquina lá na Amazon e roda lá no Google. É exatamente o mesmo código, certo? O que muda é que a configuração da minha máquina, do meu ambiente de desenvolvimento, ela é diferente da minha configuração de homolog, da minha configuração de produção. Então, o que muda são as configurações. O código é sempre o mesmo. Então, a gente usa esse conceito de ambiente. Qual é o ambiente que eu estou executando agora? Então, pega isso. Isso aqui é legal, backend services. Aquilo que eu comentei antes. Qual que é a minha regra de negócio? Qual que é o meu core business? O core business do Planrocker é insights, é gerar conhecimento sobre projeto.
O restante eu considero como como serviços que são suporte, como exemplo. O banco de dados é um serviço de suporte para mim. O Analytics, a notificação, sei lá, a assinatura, o pagamento, isso tudo são serviços. Então são serviços que eu vou consumir. E eu posso mudar eles, aquilo que eu comentei, né? Então eu posso trocar o serviço de storage de banco de dados, que hoje é MongoDB. Se eu quiser trocar esse serviço por Cassandra ou por Hadoop, o meu código está preparado para isso, certo? Então eu não dou lá um MySQL Connect, por exemplo. Tem que ter esse conceito, então isso é muito importante. Se você conseguir ter esse conceito de são serviços que podem ser trocados, você vai construir um software que ele muito facilmente ele pode rodar na nuvem, pode rodar consumir serviços de outros, né? Build, Release e Run é você pensar que o teu projeto ele tem estágios diferentes. Tem estágio de construção, que é quando você pega o software e transforma ele em alguma coisa executável, seja em front-end, então eu vou rodar lá o Gulp, o Bower, etc., o Grunt, para compilar, para minimizar. É um processo, é um script Go, é um software Go, então o meu build é compilar ele. É um processo PHP, então eu vou, sei lá, rodar os testes. O release é você pegar aquele software que foi construído e entregar. Então, como é que eu vou fazer o deploy? Como é que eu vou fazer a entrega? E a execução é o software em execução. O fato de você ter esses três ambientes, esses três estágios bem distintos, ajuda você a ter decisões e scripts e ferramentas e serviços que vão rodar em cada um deles. Então, por isso que eu comentei, hoje a gente usa o build kite para fazer build, a gente usa o deploy bot para fazer deploy, e a gente usa sei lá, a Amazon ou o Google, etc., para rodar. Então, acontecem coisas diferentes em cada um desses estágios. Se o build quebrou, ele não vai ser enviado e não vai ser executado, por exemplo. Se o build passou, mas o release deu algum problema, o servidor caiu ou sei lá o quê, ele não vai executar. Se ele está executando e deu algum problema, ou ele ficou sobrecarregado, eu tenho decisões que eu vou tomar nesse momento, certo? Processos, eu não vou lembrar agora, depois eu sempre esqueço processos. Depois eu passo o link e a gente vê junto. O port binding é você tentar que os processos, os serviços, eles sejam autossuficientes, né? Eles tenham um endereço próprio, uma porta própria, né? Então, cada um dos meus serviços em Go ali, um roda na 8080, outro na 80 e 81. Então, cada um deles ele é um serviço, ele tem um endereço, um nome e eu não uso IP, não é bom usar IP, mas ele tem um DNS e uma porta, e eu posso fazer com que esse DNS, essa porta, esteja rodando em outra máquina. Ele não está... meus serviços eles se comunicam com outros serviços por um nome, né? Por um endereço IP ou um nome e uma porta. Então, isso facilita com que você possa mover os seus serviços de lugares, né? Parte de concorrência, tudo que você puder fazer em paralelo. O exemplo que eu citei ali das mudanças dos webhooks, tudo que o GitHub me manda, eu não faço um atrás do outro. Imagine às 5 horas da tarde, todo mundo, os 1000 e poucos usuários do Planhawker, comitando no GitHub e o GitHub me mandando uma enxurrada de informação para eu processar. Se eu vou processar um atrás do outro, eu vou ter um gargalo gigante, certo? O que a gente faz? Joga tudo para a fila e isso vai rodar tudo em paralelo. Então, cada processinho ali, cada serviço de consumir da fila, ele vai pegar um item da fila e vai processar. Mesma coisa poderia ser para processar imagens, para fazer backup, essas coisas, né? Disposability, né? Que é descartabilidade, né? O teu código ele é descartável, certo? O que tem que está sempre existente ali é o banco de dados. Os dados eles têm que estar sempre existentes. Até que se você for usar na GetUp, você pode escolher, você pode quando criar depois o Matheus pode me ajudar a mentir, ou me corrigir. Você pode criar containers que eles são perenes, né, que eles podem morrer, ou containers que são
que continuam existindo, que é onde estão os teus dados, os teus arquivos. Então, você tem que ter esse conceito. Os teus dados, por exemplo, o teu MySQL, o teu banco, ele vai continuar sempre ali existindo, os dados, mas o teu software, ele deveria, os teus serviços, eles deveriam ser descartáveis. Você poderia jogar fora e criar outro. Se alguém viu o case do Nubank, o Nubank, eles têm isso. Então, a cada versão, cada atualização que você faz e eles mandam para executar, eles fazem o build, o release e o run. Quando eles fazem o release, eles jogam fora a versão anterior, o Docker anterior, e rodam o Docker novo. Então, a cada versão, eles jogam tudo fora e criam de novo. Eles não vão lá, atualizam só o arquivo que mudou. Por quê? Porque se você deu algum problema naquela versão, você pode pegar a versão anterior, que está pronta, certo? Então, isso é legal. E uma coisa que é interessante é importantíssimo, é você ter o pareamento entre desenvolvimento, homolog e produção. Aquele ambiente gigante que eu mostrei agora ali pouco, ali atrás do Planhocker, ele é o mesmo ambiente que existe na minha máquina aqui. Então, se eu vim aqui no meu projeto e executar aqui, vai levantar aqui na minha máquina local todo o ambiente que eu preciso. Eu não levantou MySQL só porque eu estou rodando dois projetos ao mesmo tempo. Então, o Memcache levantou o MongoDB, levantou um container com o front-end, que é um Nginx, rodou no meu local aqui, o Nginx, lá em produção é lá lá na S3, né? Levantou o RabbitMQ, levantou o MySQL, o Socket.io, que é a parte de notificações que eu comentei. Então, eu tenho o mesmo ambiente aqui na minha máquina, é exatamente o mesmo que está lá na Amazon, que está lá em qualquer lugar, né? Então, o fato de você ter essa paridade permite que eu estou no aeroporto programando sem precisar estar conectado num servidor. Eu tenho tudo que eu preciso aqui. E isso é um ponto. E outro ponto é que eu não tenho aquele problema de você estar rodando na tua máquina o PHP 7 e lá no servidor o PHP 5. Então, eu tenho aqui projetos que, inclusive, a gente testa com o PHP. A Compo Fácil, que foi um caso. A gente começou a desenvolver ele com o PHP 5 e foi acompanhando o lançamento do PHP 7. Então, o PHP 7 ele estava indo em alfa, a gente já tinha uma imagem Docker com o PHP 7. E a gente fazia o build no PHP 5 e no 7. E aí, aos poucos, a gente foi já adaptando o nosso software para o PHP 7. Quando saiu o PHP 7, a gente estava pronto. A gente só esperou sair o 7.0.1 para corrigir alguns problemas lá do PHP, mas a gente foi um dos primeiros, eu acho, aqui no Brasil a usar PHP 7 em produção. Por quê? Porque a gente foi usando, porque a gente consegue usar isso através do Docker, né? Então a gente tinha imagens, containers Docker do PHP 5 e PHP 7. Então cada vez que a gente ia rodar os testes, a gente rodava com 5 e com 7. Então, pô, no 7 quebrou tal coisa, então a gente ia lá e corrigia o software para ele funcionando nos dois ambientes. Quando saiu o 7, a gente parou de rodar os testes com 5 e rodou no 7. Então, isso é legal, você conseguir ter essa flexibilidade, isso é muito bom, cara. Outra coisa que é legal, a gente tem que se preocupar são com os logs, né? Como agora você tem aquele ambiente grande ali, complexo, com vários pequenos microserviços, os logs começam a ser muito importantes, então você tem que tomar cuidado de onde guardar esses logs, como guardar esses logs. Então a gente usa, por exemplo, os logs, e isso é outra coisa que bate com o que que eu falei aqui atrás, né? O log, ele é igual, o meu sistema gera log, ponto. Esse log, ele é o mesmo código. O que vai mudar é que se eu estiver no ambiente de desenvolvimento, o erro que acontecer, ou a mensagem que for para o log, ele grava no arquivo texto. Se o ambiente for homologação, ele grava no arquivo texto e manda uma mensagem para o Slack. Se o código estiver rodando, então ele tem a visão de estar rodando no ambiente de produção, o código, que é o mesmo e gera log, ele vai para arquivo texto, Slack, e manda para um serviço externo de logs. Então, o Planhocker está consumindo um serviço de guardar log, que a gente está usando hoje, que é o Loggly hoje.
Então é o mesmo código, o mesmo a gente só usa serviços diferentes, usa o mesmo software, ele se comporta de formas diferentes de acordo com o ambiente. Se amanhã, inclusive agora eu estou testando o Sentry, que é um concorrente do Log, que agora lançaram uma versão nova e tem uma nova conta, uma conta inicial lá que tem alguns recursos legais. Então a gente está pensando em começar a usar o Sentry. Então simplesmente o resto do sistema ele vai continuar gerando log, ele nem vai perceber que eu simplesmente mudei uma camada bem inferior de configurações de código, que ao invés de mandar para o log, ele vai mandar para o Sentry. Então eu continuo tendo o mesmo comportamento. E os admin process é você automatizar tudo que for possível de automatização. Então a gente tem um script para tudo. Para checar qualidade, para rodar teste, para atualizar banco, para pegar porções de banco de produção, mascarar os dados e jogar para desenvolvimento, para você poder simular a performance, sei lá. Todo mundo pode fazer deploy. Então qualquer pessoa da equipe pode fazer deploy, porque isso não tem o Elton que faz deploy. Por exemplo, agora eu estou aqui conversando com vocês e lá na CodeRocker, no PlanRocker, ela está trabalhando igual maluco lá. Então, está fazendo correções, está mandando atualizações para servidor, está fazendo, rodando testes, corrigindo versões, etc. E a gente tem tudo esse processo. Eu sei que se for para produção é que passou pelo processo de build, release, e ainda passou por um review ser humano, review de código mesmo, e aí passou para produção. Então, a gente tem automatização, isso tudo isso está integrado, está mandando para Slack, por SMS, etc. Eu estou aqui conversando com vocês e o meu celular está aqui do lado, dando notificações do que está rolando lá na empresa, no Slack. Por exemplo, foi feito deploy, foi feito build, a qualidade do código deu nota A ou B. Então a gente automatiza, como nós somos uma empresa, uma equipe pequena, nós somos uma startup, né? Então automatizar tudo é muito útil. Beleza, então se você está construindo um software do zero, tenta seguir esses 12 fatores, certo? Isso vai te ajudar bastante. Mas e se você já tem um software, você já está... A gente estava essa semana conversando com os amigos, eles tinham essa situação. Beleza, eu já tenho um software que está funcionando e eu quero me mover mais fácil para... O software foi construído mais no conceito web mesmo. E como é que eu faço para me mover um pouco mais fácil para esse conceito de nuvem e serviços, etc. Por onde é que eu começo? Foi um exercício legal, a gente começou por esse cara aqui, ó, Dev Prod Pilot. A gente sentou, beleza, vamos fazer com que o ambiente de vocês de desenvolvimento seja igual ao ambiente que vai rodar de produção. Então a gente pegou o projeto e implantou Docker no projeto inteiro, e nesse processo da gente pegar o software e transformar, pegar a mesma configuração de serviço, etc., que está lá no servidor e conseguir rodar todo o local, esse processo já começou a levantar coisas tipo, poxa, olha só, a gente tem configuração aqui que está estática, ou tem um arquivo de configuração aqui que só funciona para tal caso. Então vamos mudar o software para que o software consiga rodar igualmente na minha máquina e no servidor. Então, começando por esse cara aqui, já levou a gente a começar a ver essa parte de configurações, certo? Eles já tinham, já usavam GitHub, Bitbucket, óbvio, mas esse cara aqui foi onde a gente começou e ele acabou levando a esse cara aqui. E aí a gente, beleza, está funcionando, está igual aqui, mas como é que a gente faz agora para fazer o build? E como é que a gente faz para fazer o release? Certo? Então a gente começou, beleza, vamos criar um ambiente de homologação lá na Amazon ou lá no DigitalOcean. Então a gente começou, vamos agora criar um processo de build, vamos transformar agora o processo de release. Como é que vai executar? No processo de você executar lá no ambiente de homolog, a gente já encontrou outros pontos que a gente podia melhorar. Então, eu acho que esse cara aqui, o Dev Prod Pilot, é a porta de entrada que vai te levando aos poucos a entender outras coisas, tipo, como é que estão as minhas configurações, como é que estão as minhas dependências. Agora que eu tenho um script de release, de deploy lá para a Amazon, o que acontece se, agora que eu tenho uma máquina nova, eu levantei uma máquina na Amazon e quero rodar o projeto lá dentro. Mas para rodar o projeto eu preciso instalar o pacote X do JavaScript, do Angular.
Poxa, eu estava fazendo isso à mão, então vamos colocar isso no script para carregar as dependências. Então, eu acredito que a porta de entrada seja mesmo esse cara aqui, que esse cara vai te levando a ver outras coisas. Usar os 12 fatores como um guia, acho que é uma boa forma assim, de você ter um guia, e começaria por esse cara, e esse cara vai te levando automaticamente aos outros pontos, assim. Então você começa a perceber, puxa, olha só, a gente está aqui usando mais Kelly Connect. Se eu precisar mudar de banco, como é que eu faço? Então, poxa, usar um Doctrine, ou vamos usar sei lá, alguma outra coisa que esconda o banco, que transforme o banco num serviço. Ah, como é que eu faço? Por que está lento aqui? Ah, esse processo aqui, ele está começando a ficar pesado, ou a gente poderia rodar esse cara em paralelo. Então, aos poucos, você vai caminhando para isso. Então, essa é uma dica que eu acho que funcionou para mim, para os nossos casos. Alguns desafios que a gente ainda tem. Hoje a gente está trabalhando com o conceito de múltiplos repositórios. Existe meio que uma divisão na internet. Algumas empresas usam um único repositório para tudo. A CompuFácil, por exemplo, que é o nosso cliente, um dos nossos maiores clientes, a gente tem um repositório só. E no Plan Rocker a gente está usando mais de um repositório, está usando acho que 5 repositórios. A gente está, as duas abordagens têm desafios. Então a gente está fazendo 2 projetos grandes em paralelo, um com single repositório, outro com múltiplos. Então a gente está aprendendo bastante com os dois. Tem desafios para cada um dos dois. Como a gente usa uma ferramenta chamada a ferramenta DeployBot, o DeployBot você pode concatenar deploys. Então se você mandou fazer o de back-end, o back-end passou, então o back-end ele starta o deploy do front, que starta o deploy do... Então você pode fazer isso. Se você usa outra ferramenta como, sei lá, o CircleCI ou CodeShip, também você pode fazer isso. Então esse é um desafio que você tem que considerar um ou outro. Gerenciar múltiplos ambientes é sempre um desafio, né? Então desenvolvimento, homolog, produção, então isso é um desafio que você vai ter e que é legal. Tá? Hoje, essa semana a gente teve o desafio de fazer tudo isso funcionar no Windows, que a gente não tinha feito ainda, com o ambiente do developer. A gente trabalhou bastante com Mac, com Linux, a gente aprendeu bastante essa semana nesse processo de como é que vai funcionar isso tudo no Windows. Então ainda era uma incógnita para a gente aprendeu isso essa semana, então é legal. Gerenciar deploys complexos, como eu comentei, né? Então, se fizer um deploy para produção e der problema, então como é que eu faço o rollback disso? Ontem à noite eu tive que fazer rollback eu fiz por engano um deploy manualmente, um deploy de uma versão errada, foi para o servidor, deu problema, eu até estava vendo hoje, 4 minutos, 40 segundos para fazer o deploy para o servidor de produção, 1 minuto e pouco para perceber que eu tinha feito besteira e mais 40 segundos para voltar à versão. Então, você usar ferramentas e aqueles conceitos que o software ele é descartável, eu me descartei o software e voltei para a versão anterior. O banco continuou o mesmo, os dados não foram, era só um cálculo que não estava legal, mas eu consegui voltar, descartei aquela versão e voltei para a versão anterior. Mas quando você tem múltiplas camadas, múltiplos serviços, tem que tomar cuidado com isso. Isso pode ser um desafio, mas existem ferramentas e técnicas para resolver isso, né? Eu não sei onde é que está meu tempo, eu me empolgo, cara, eu falei quase 1 hora. Então, eu não sei se tem tempo para perguntas ainda, Diogo, Matheus. Alô, oi, Neto. Só para voltar ali nos 2 fatores que tu não falou sobre processos, é sobre processo stateless, lembra? Aí, ó, pulou o processo porque faltou na hora. Legal. Tá. Eu sempre esqueço esse cara. Sempre tem uns fatores que o cara esquece, né? Normal. Tem algumas perguntas aqui, cara, dos internautas. Deixa eu ver aqui questões. Tem uma questão que é a seguinte, cara, que é lá, mais no início lá. Mostra ali aquele slide da arquitetura, acho que é o terceiro slide. Ou... Não, é o da arquitetura de vocês, é o mais complexo aqui. Eu acho que esse aí mesmo. Eu acho que foi feito nesse momento. O Diego Albuquerque pergunta assim, essa complexidade toda que tu tá falando aí não vai na contramão do que seria uma infra fácil de gerenciar e manter, porque ele levanta que nesse caso
vai ter que ter uma equipe super especializada, entre aspas, em várias ferramentas. O cara vai ter que saber, sei lá, de Rabbit, de MySQL, de Go, de não sei o quê. E isso não complica, por exemplo, no projeto ou em algum outro aspecto? Tem os prós e os contras, claro. Tipo, o fato de a gente estar todo quebradinho, assim, por exemplo, eu não faço ideia, eu não sei trabalhar com React. Eu sei quanto ele é legal, mas o pessoal que trabalha com front-end, ele é especialista nisso. Então, tem uma ou duas pessoas que trabalham com isso. Eu sou mais o cara de back-end, então eu consigo me virar melhor com isso aqui. Mas o fato de estar separado, você consegue o pessoal de front-end não interessa o que está rodando no back-end. Então, tem um serviço que a gente tem, que é esse de estimativas, que ele tem duas interfaces completamente diferentes, visualmente falando, e o back-end ele é feito em Go. E eu mudei de PHP para Go e o pessoal nem percebeu, porque eu não mudei a interface. Então, essa complexidade, ela pode ser um empecilho, mas pode ser um desafio, ele é um desafio até como CPO no final, mas o fato de você conseguir ter partes que podem ser trocadas, você consegue especializar muita coisa, né? Então tem muita coisa que você pode pegar pronto, por exemplo, vários componentes que a gente usa de PHP ou de Go ou de JavaScript, que já são prontos e se encaixam nesse ambiente, né? Então, lógico, o que a gente está vendo aqui é o que está hoje. O Planrocker já começou, ele começou a ser desenvolvido, começou só comigo há uns 8 meses atrás. Era tudo em PHP, MySQL e HTML, porque era o MVP. Aos poucos ele foi crescendo, aos poucos, tanto que essa parte de filas a gente colocou semana passada, 2 semanas atrás, aliás. Essa parte de notificações a gente colocou muito tempo depois. Então, mas o fato de eu ter construído ele como, lá do começo como uma API, como um serviço, facilitou a gente crescer. Então, isso aqui é o resultado de uma equipe trabalhando, sei lá, pelo menos 4 ou 5 meses nessa arquitetura que ainda está crescendo. A Então, a gente não complexidade começou assim. A gente começou, ela vai crescendo e o fato da gente ter... foi fácil, relativamente, de a gente crescer nesse sentido. Não sei se eu consegui responder. a complexidade é incremental, né? Pelo fato de estar complexo Exato. agora, significa que antes era menos complexo. Né? É Uhum. inerente à evolução. Outras perguntas aqui. Alguém perguntou se o vídeo vai ser gravado. Vai ser gravado, ele vai ser disponibilizado no canal Medium da GetUp, medium.com/GetUpCloud, e provavelmente no canal do Elton também, da Rocker. Uhum. Mas tem outra pergunta aqui do Giovanni Dalfovo. Sobre o JWT, como você faz para controlar a validade do mesmo? O que acontece quando o token expira ou vence? Quando ele expira, ele automaticamente, quando a gente cria o token, você já coloca uma assinatura e um tempo de validade. No momento que ele para de funcionar, ele expirou, ele vai dar a gente vai redirecionar o usuário para a tela inicial, ou a gente pode usar um algoritmo para revalidar esse token, se a gente quiser. Então tem essas duas opções. E quando ele faz logout, eu posso guardar esse token como uma blacklist, alguma coisa assim, porque o cara pode ter o token guardado no cache dele, por exemplo. Então tem mais uma forma de se fazer isso. Se não me engano, hoje a gente, depois que ele expira, a gente volta para a tela inicial do login, por exemplo, que seria como aquele manter-me logado por 2 semanas, que acontece no Facebook de vez em quando, por exemplo. A gente poderia usar, aumentar o tempo dele, recriar esse token e passar o token novo para o usuário. A gente está fazendo isso em algumas comunicações internas, assim, um serviço comunicando com o outro, a gente pode fazer isso. Então você tem essa opção de fazer um blacklist, por exemplo, guardar no teu servidor alguma coisa, se você quiser, esse token aqui, ele não vai mais valer, digamos que você colocou que a expiração dele é 48 horas e você quer que ele pare de funcionar agora, por exemplo. Você pode colocar uma blacklist no teu servidor e quando o token vier, você bate ele nessa lista negra e ignora ele. Diz que não funciona mais e tal. O importante é invalidar ele sempre no servidor e não deixar para o cliente se auto-invalidar. Né? A decisão, a lógica do funcionamento do token não está no cliente, né? Está sempre no servidor. Uhum.
Outras perguntas aqui, eu não sei se eu entendi muito bem essa, mas do Leandro Macedo. Como fará para gerenciar todos esses diretórios? Será que ele está perguntando em relação aos repositórios, a quantidade grande de repositórios que vocês têm? Uhum. A gente tem, aí a gente usa scripts, né? Então eu tenho meio que um repositório pai, digamos assim, que ele tem submódulos, subrepositórios. Então aí eu crio scripts, por exemplo, eu tenho, sei lá, então eu tenho esse repositório Planhocker e dentro dele eu tenho clonados outros repositórios filhos. Aí eu tenho scripts Planhocker Start, Stop, Update Repos. Então a gente automatiza isso. Então se o cara está trabalhando, por exemplo, a pessoa que vai trabalhar com a landing page, por exemplo, ele pode fazer aquela landing page é uma página estática em HTML, então ele não precisa disso tudo. Ele pode fazer clone só desse repositório, trabalhar nesse repositório, fazer deploy dele e acabou. Agora, eu, por exemplo, geralmente eu uso mais coisas, então aqui eu tenho todos. Então a gente tem um shell script, aqui tem um readme que explica como fazer, então a equipe pode, no momento que ela precisa testar o todo, ele pode baixar todos os repositórios, ou se ele quer, agora eu quero trabalhar só, eu preciso trabalhar só com o microserviço em Go, então eu venho aqui, clono só esse repositório e trabalho só nele. Então a gente tem essa opção de você poder baixar tudo ou fazer pedaços, né? Então, tem outros projetos que a gente tem que é um repositório só. Então, dentro do repositório eu tenho uma pasta back-end, front-end, mas dependendo do caso, pode ficar. Se você tem que baixar tudo, todo o repositório só para fazer uma coisa específica. Então, tem os prós e os contras de cada uma das alternativas. Outra pergunta aqui. Você acha que o microserviço será o futuro do desenvolvimento? E agora eu coloco que não é um futuro, na verdade é algo que já está acontecendo. Não é uma ideia, Uhum. né? Essa é a minha opinião, mas qual é a tua opinião sobre os microserviços? Eu acho que não é uma coisa nova, né? Tipo, esse conceito de serviços, ele já vem há muito tempo, né? O que está acontecendo é que eles estão ficando cada vez menores, né? Como se tu tivesse, eu sempre brinco, é como se tivesse uma peça de Lego, que era uma peça grande, você só conseguia montar uma torre, e agora você tem peças pequenas de Lego que você consegue montar coisinhas menores e mais complexas, né? Você consegue montar um castelo de Lego bem mais detalhado, né? Então, esse conceito ele sempre existiu, ele vai continuar existindo, e eu acho que ele faz muito sentido, assim. É engraçado que o professor falou isso há 10 anos atrás e é o que a gente está indo agora, né? É você cada vez mais consumir um conceito, um serviço mesmo, né? Eu quero consumir uma luz, eu não me interessa exatamente onde é que ele está sendo processado, como ele está sendo processado. Então, com a internet das coisas hoje, com o smartwatch e, sei lá, Google Glass, que deve voltar em algum momento, então, a realidade virtual agora, então isso tudo faz muito mais sentido, eu acho que, é lógico, não existe bala de prata, né? Só na música sertaneja, mas você não vai conseguir resolver não vai usar isso para tudo, né? Então vai ter conceitos ainda, sabe, os bancos devem usar muito mainframe, por exemplo, ainda. Mas é a situação, é o cenário, né? Mas acho que para web, para várias coisas que a gente tem hoje, internet das coisas, etc., faz muito sentido, né? Mobile, essas coisas. E uma última pergunta aqui é sobre o que vocês fazem quando cai um container no meio do processamento de uma requisição ou uma leitura de uma mensagem da fila. Como é que é o desastre, o recover disaster de vocês? Não é um desastre, Uhum. mas Tem várias formas de fazer isso. Então, existem ferramentas como a própria GrapCloud, se pegar ali os serviços da Amazon, do Google, eles fazem recovery para ti. O que a gente faz, em alguns casos, a gente usa a ferramenta para monitorar, tipo o Supervisor-D, por exemplo, ou poderia usar o Kubernetes ou outras coisas mais complexas. Então, novamente, como a gente está indo aos poucos, está crescendo aos poucos, voltando àquela outra pergunta da complexidade, né? Eu poderia colocar aqui sei lá, um Docker Swarm ou um Kubernetes e gerenciar um monte de microserviços e levantar um monte de coisa. E, cara, a gente está indo aos poucos, assim. Então, alguns serviços a gente monitora com uma ferramenta de monitoramento como o Supervisor-D, algumas coisas a gente jogou lá para o Google e o Google mesmo levanta e derruba se precisa. Então, a gente está indo aos poucos, assim, as coisas, conforme vai aumentando a complexidade, vai aumentando nosso controle também sobre isso.
Eu acho que fechamos, então. Ainda tem algumas perguntas, mas acho que nosso tempo já passou demais. Eu queria ver, tu tem alguma coisa ainda para finalizar? Gostaria de deixar algum recado, alguma contatos aí? Beleza. Só deixar o meu contato, o meu site é o eltomineto.net. Lá tem posts e palestras e outras coisas que eu escrevo lá. Meu e-mail é emineto@coderocker.com ou @gmail.com, que cai tudo no mesmo lugar. O site da Code Rocker é coderocker.com, do Plan Rocker é planrocker.com, como eu coloquei ele no canto, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode trocar uma ideia pelo Twitter ou por e-mail. Acho que é mais fácil me encontrar ou pelo Twitter ou pelo e-mail. Então, e se alguém tiver a fim de testar o Planrocker, tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só entrar em contato com a gente. Se alguém quiser trabalhar aí também, é só mandar um e-mail ou entrar nos sites. Boa, tá aqui, eu tenho bem lembrado. Sempre, né? Tem mais um slide. As Então, empresas a de gente está com computação, vagas para... a empresa de Pode, computação está pode... sempre contratando, né? Exato, bem lembrado, obrigado. Então, a gente tem alguma descrição aqui, apesar do link, um é para back-end e para front-end. Então, pode copiar esse link aqui, vai ter os detalhes e tal. Mas se tiver quiser mandar o currículo direto para mim, é aquele e-mail anterior ali. Então aqui tem uma descrição de uma vaga de back-end e uma vaga de front-end. Legal, cara. Acho Vou que é dar esse uma aqui olhada ali. lá. Front e outro é back. Mas é isso. Então a gente usa essas ferramentas malucas ali e mais algumas outras coisas. Então quem tiver a fim de trocar uma ideia com a gente, esses são os caminhos, né? Legal. Eu vi muita coisa aí na tua apresentação que me lembrou os nossos projetos aqui do nosso lado. Eu estou desenvolvendo, estou liderando o desenvolvimento e programando também do nosso console web. E estou implementando vários aspectos desses. A última coisa que eu implementei foi um mecanismo para avisar via segment que direciona para o Slack, para o nosso Slack, erros que acontecem no cliente. Então, o cliente que é escrito em React também, ele bate numa API em back-end, que é um Django, e se alguma coisa dar errado nessa conexão, então a gente tem uma conta lá no Segment, que é um agrupador de mensagens, de track, de analytics, que tu quiser, tá? Então tu joga uma mensagem lá pro Segment e espalha de acordo com as regras para outro serviço. Então a gente pega essa mensagem, tipo, tal usuário fez uma requisição em tal URL, o código de retorno foi esse, e esse aqui é o texto da mensagem. E aí isso bate no Segment, bate numa regra lá, que vai para um canal específico do Slack. Então a gente consegue em tempo real saber se alguma coisa está dando errado lá no cliente, que geralmente é algo difícil de diagnosticar. Aconteceu um fato desculpa ter cortar, mas aconteceu um fato bem interessante umas semanas atrás. A gente tem essa mesma ideia, a gente tem o Planrocker, ele usa o monolog do PHP, ele manda para o Slack e para o Logly. Então bateu no Slack lá um erro, e então pelo código do projeto ali que ele estava com problema, eu entrei no banco, vi qual era o e-mail do cliente e mandei um e-mail para ele, eu vi que está com problema, a gente está corrigindo, e eu já te aviso quando tiver ok. Então, e daqui uma meia hora eu mandei e-mail para ele, tá ok. Então, antes dele relatar o problema, a gente já avisou, o cara ficou feliz pra caramba, assim. Nesse caso específico, o meu próximo passo é implementar uma mensagem no próprio cliente dizendo, já recebemos a notificação de que há um problema e vamos investigar. Uma coisa para deixar a pessoa já tranquila, né? Porque às vezes o cara entra numa interface e não... O próprio Segment, esse dia a gente entrou e não conseguia configurar as regras e não acontecia nada. Aperta um botão e nada acontece. Então é legal ter esse feedback automático. Eu só queria deixar aqui, o pessoal que está ouvindo... tem mais uma perguntinha rápida aqui, ó. Por que você está usando o Rabbit e não o SQS? Questão do serviço... Porque o SQS é caro. Porque o SQS é caro pra caramba. Porque a gente já tem uma experiência com o RabbitMQ, a gente trabalhou em vários, acho que é o quarto projeto que a gente trabalha com o RabbitMQ. E, novamente, então hoje a gente está usando o RabbitMQ para gerenciar a fila, porque a gente ainda é pequeno, a gente não tem tantas requisições por segundo, mas vai chegar um momento que pode ser que fique tão grande que a gente não valha mais a pena a gente gerenciar esse serviço
a gente vai jogar para um serviço de filas. Mas quando isso acontecer, o sistema não vai perceber. Porque a gente usa um conceito de fila. Hoje a fila é RabbitMQ, amanhã pode ser SQS. Abstração, abstração. Bom, Exato, abstração. eu queria agradecer então a tua participação, né? Foi um prazer ter estado com vocês. E queria deixar aqui que a GetUp também está contratando, nós procuramos desenvolvedores, administradores de sistemas, de redes, de preferência alguém que tenha tudo isso junto uma pessoa só e que não tenha uma personalidade dupla, né? Que não adianta. E convidar todo mundo a entrar no site, testar a nossa plataforma. Nós temos vários mecanismos que implementam alguns daqueles 12 fatores que o Elton comentou. Por exemplo, um container morre, o sistema reinicia automático. Nós temos uma forma de ligar projetos de dev para QA e produção automaticamente, garantindo que o mesmo bit de código rode entre os três. Nós temos reproducibilidade de builds, eu consigo fazer um build na minha máquina, subir uma imagem. Então, a gente tem várias coisas interessantes aí que quem entrar e testar e dar uma mexidinha vai lembrar dessa apresentação. E agradecer então ao Elton e a todos os participantes. Tivemos bastante perguntas aqui, teve um ou outro que não deu para fazer em função do tempo. E lembrando que esse vídeo vai ficar disponível no Medium da GetUp Cloud, no nosso blog. Elton, muito obrigado novamente e até a próxima. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.